Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é a centralização e também uma preferência direcional. Algo que possivelmente você já tem ouvido falar, você já viu alguns fisioterapeutas falando, mas ainda não entende muito bem o que isso significa, o que é uma centralização, o que é uma preferência direcional. E no vídeo de hoje você vai entender melhor tudo isso e entender por que isso também pode ser importante na sua avaliação e no tratamento dos pacientes com dores nas costas, tá? Se você ainda não faz parte desse canal, se você ainda não se inscreveu, vou pedir para que você clique aqui, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e também compartilhe com outros fisioterapeutas para que conheçam um pouco mais sobre centralização e sobre a preferência direcional, tá? Então vamos lá, vamos para a definição do que é uma centralização da dor. A definição da centralização da dor é o fenômeno clínico pelo qual a dor distal, que é originária da coluna, ou seja, uma dor que está no braço do paciente, ou uma dor que está na perna do paciente, ou uma dor que está no glúteo, uma dor que está no ombro, uma dor que está na escápula do paciente, ou seja, essa dor ela está mais distal e é uma dor originária da coluna. Então, entre aspas, a causa da dor é a coluna. Ela é progressivamente abolida na direção distal para proximal. Então, gradativamente essa dor vai diminuindo e vai se aproximando da coluna, certo? Ela sai da região, por exemplo, do braço e vai gradativamente se aproximando da coluna. E isso acontece através de movimentos repetidos ou de uma postura mantida em uma determinada posição, certo? Isso também pode acontecer, mas é muito menos descrito na literatura através da terapia manual, ok? É muito mais comum a gente encontrar estudos, a gente encontrar informações sobre a centralização, principalmente, né, sobre o fenômeno da centralização através de movimentos repetidos ou de posturas mantidas, ok? E a gente também tem um outro fenômeno que nós chamamos de fenômeno da distalização, que é o oposto da centralização. Então, uma dor que está mais próxima da coluna e, dependendo dos movimentos repetidos ou de uma postura mantida, essa dor começa a se distalizar. Então, ela está mais próxima da coluna, por exemplo, da coluna lombar, ela está numa região ali, ainda uma dor em faixa, né? E a partir do momento que o paciente faz alguns movimentos repetidos ou ele permanece numa posição mantida por um tempo, essa dor começa a descer para a perna. Ela começa a se distalizar ou periferilizar, tá? É um termo que você também vai encontrar na literatura, nos livros, nos artigos científicos, as duas coisas, a distalização ou a periferilização. São dois termos que significam a mesma coisa. Então, nós temos a centralização, quando uma dor que está distal, ela começa a se aproximar da coluna, ok? Tanto no braço quanto na perna, ou a distalização, que é uma dor que está mais proximal e começa a distalizar, começa a se espalhar para o braço ou se espalhar para a perna. Esses são os dois fenômenos principais. E também a gente precisa definir, entender melhor o que é uma preferência direcional, tá? A preferência direcional é quando uma direção específica de um movimento repetido ou de uma posição mantida, ela resulta na melhora significativa dos sintomas ou da mecânica da coluna do paciente, tá? Mas nem sempre vai acontecer a centralização da dor. Então vamos entender melhor isso, tá? A preferência direcional é quando o paciente está fazendo um movimento repetido e depois de fazer esses movimentos repetidos, você nota que melhora o movimento da coluna,
Então, o paciente consegue movimentar essa coluna um pouco melhor do que antes de fazer esses movimentos repetidos, tá? Ou você deixa esse paciente numa posição mantida e essa posição mantida também melhora os sintomas e melhora a mecânica da coluna do paciente, ok? Quando isso acontece, a gente tem uma preferência direcional, desde que a posição oposta ou o movimento repetido na direção oposta piore os sintomas do paciente, tá? Então vamos entender isso melhor também. Vamos supor que o paciente tem uma preferência direcional para a extensão. Então, o paciente, ele fez movimentos repetidos em extensão e o movimento em extensão, você percebeu que diminuiu os sintomas do paciente, ele estava com uma nota 8 de dor e depois desses movimentos ele deu uma nota 5, tá? Então, houve uma melhora dos sintomas. E também você notou que ele estava com dificuldade de fazer a flexão do tronco em pé. E depois desses movimentos repetidos, você notou que ele conseguiu fazer esse movimento com uma facilidade melhor. A amplitude de movimento em flexão melhorou. Então a gente, nesse caso, entende que a extensão, ela melhorou os sintomas do paciente e melhorou a mecânica da coluna. Para a gente confirmar que esse paciente tem uma preferência direcional para a extensão, a gente precisa fazer com que esse paciente faça os movimentos de flexão. E se ele faz os movimentos de flexão, a gente nota uma piora dos sintomas, então ele começa a sentir mais dor, e quando ele fica em pé e tenta fazer a flexão de novo, a gente nota uma rigidez maior, uma dificuldade maior de fazer o movimento do tronco. Ou seja, a extensão melhorou o sintoma e o movimento da coluna, e a flexão piorou o movimento e os sintomas do paciente. Então, quando isso acontece, a gente entende que o paciente tem uma preferência direcional para a extensão, certo? Então, é importante que a gente consiga entender isso, porque há uma confusão muito grande. Se o paciente ele faz movimentos de extensão e já melhora, alguns fisioterapeutas já classificam o paciente como preferência direcional para a extensão. Mas, às vezes, o paciente só precisa de movimento. Não necessariamente ele tem uma preferência direcional para a extensão. Se o movimento oposto, no caso da extensão, o movimento oposto é a flexão, se a flexão não piora os sintomas, o paciente não sente pior e não sente mais rígido, com mais dificuldade de movimento da coluna, esse paciente ele não tem uma preferência direcional para a extensão. É importante que aconteça essas duas coisas, uma melhora com um determinado movimento, com uma determinada posição, e uma piora com a direção oposta, tá? E se o paciente melhora com a flexão, melhora com posições mantidas em flexão, ele precisa piorar com os movimentos repetidos em extensão e posições mantidas em extensão. Nesse caso, nesse último exemplo que eu dei, o paciente teria uma preferência direcional para a extensão, para a flexão, desculpa, tá? Então, essa é a definição de uma preferência direcional, é isso, movimento repetido ou uma posição mantida que melhora os sintomas, melhora a amplitude de movimento da coluna, e a direção oposta piora os sintomas, piora o movimento da coluna, certo? E por que isso aí é importante para a gente, né? Por que isso é importante que a gente entenda um pouco da preferência direcional e, principalmente, entenda o fenômeno da centralização, o que é esse fenômeno, e consiga enxergar isso dentro da nossa avaliação, dentro do nosso tratamento. Porque quando o paciente ele apresenta a centralização, ele tem um bom prognóstico, tá? Então, quando a gente observa esse fenômeno acontecendo, o paciente ele fala para você que ele está sentindo uma dor ali na panturrilha, e à medida que você deixa ele numa posição mantida, ou que ele faz movimentos repetidos em extensão, por exemplo, ele fala para você que a dor ali na panturrilha, ela parece que ela está subindo, ele sente uma dor mais na coxa, ele sente uma dor mais no glúteo, ele sente que essa dor está subindo, está se aproximando da coluna. Então você está ali analisando, você está avaliando e você está percebendo que está acontecendo um fenômeno de centralização.
e isso é bom para o paciente porque ele vai ter um bom prognóstico. Quando isso acontece, a gente pode ter uma certeza maior de que o paciente vai melhorar. É uma questão de tempo, é uma questão de que ele continue fazendo os movimentos repetidos, que você continue orientando que ele faça esses movimentos e ele vai melhorar ao longo das próximas semanas. Então, essa é a grande importância de conseguir identificar e entender o que é a centralização, tá? A centralização, ela parece ser mais comum em problemas agudos, né, em casos agudos, do que em crônicos. E também mais comum de acontecer em pacientes de menos de 44 anos, tá? E ela também é mais comum de acontecer em movimentos de extensão do que os movimentos laterais e os movimentos de flexão. Então é muito mais comum a gente observar esses fenômenos de centralização em movimentos de extensão. Até por isso que você encontra mais divulgação, ou você encontra mais pessoas fazendo movimentos de extensão do que os movimentos laterais e os movimentos de flexão, ok? Porque é mais comum esses pacientes apresentarem preferência para a extensão, assim como os pacientes de ciática também, a preferência de resposta, de conseguir ajudar mais esses pacientes é através do movimento da extensão, tá? É importante também entender que, como eu falei da centralização, é mais comum em pacientes agudos, né, e abaixo de 44 anos, o prognóstico, né, quando a gente encontra essa centralização, esse valor prognóstico, né, ou seja, que a gente tem uma certeza maior de que o paciente vai melhorar, também é mais forte, vamos dizer assim, no paciente agudo do que o paciente crônico. Okay? Quando a gente encontra essa centralização num paciente crônico, já não é tão claro que esse paciente vai melhorar, apesar de ter um bom indício de que isso vai acontecer. Mas normalmente o paciente crônico ele apresenta, né, questões psicossociais que às vezes atrapalham essa evolução. Então, às vezes ele tem medo do movimento, ele tem uma baixa autoeficácia, ou seja, ele acha que ele não vai melhorar, ele não quer enfrentar essa dor nas costas. Então, ele tem outras questões que podem atrapalhar a sua evolução, mesmo apresentando o fenômeno de centralização, tá? Então, quando a gente tem o fenômeno de centralização, o paciente é agudo, é abaixo de 44 anos, muito provável que esse paciente vai melhorar, ok? É um paciente crônico, um pouco mais velho, mesmo assim você encontrou a centralização, o indício também é bom de que esse paciente vai melhorar, mas fique atento aos obstáculos psicossociais, tá? Ver se ele tem medo do movimento, se ele tem uma preocupação excessiva com o exame de imagem, se ele tem uma preocupação ou crenças negativas com relação à coluna, porque isso pode ser um dificultador da melhora do paciente e aí não vai ser suficiente você trabalhar com os movimentos repetidos, você trabalhar com postura mantida. Você vai precisar fazer uma educação em dor, você vai precisar ajudar esse paciente a entender melhor o que está acontecendo com ele para que ele evolua bem. Tá legal? Espero que tenha ficado claro o que é centralização, o que é distalização, o que é preferência direcional e por que isso é importante no nosso dia a dia. Ok? Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, qualquer dúvida que você queira me perguntar, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Ok? Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui, se inscreva. Se esse vídeo foi útil para você, curte ele e compartilhe também com outros fisioterapeutas. Até o próximo vídeo.